frio, mas eu não aguentava mais aparecer na frente da câmera com sempre os mesmos casacos. E eu não vou comprar um casaco novo só pra aparecer na frente da câmera. Então eu tô de camiseta, passando frio, gravando esse vídeo por vocês. E eu espero que vocês estejam agradecidos. Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso da Cassie Jo Stoddart, ou o caso Joe Stoddart, como ela era mais conhecida. Como sempre, eu quero começar dizendo que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. O vídeo de hoje um pouco intenso, um pouco forte. Eu peguei um negócio que eu quero começar a dizer no começo de todos os vídeos, além do que eu já costumo dizer, que é: o vídeo a seguir é destinado ao público adulto, contém descrições gráficas, linguagem forte e fica ao critério do espectador. Cassie Jo Stoddart nasceu no dia 21 de dezembro de 1989 em Pocatello, Idaho, nos Estados Unidos. Ela morava com os avós e o irmão. No outono de 2006, a Cassie tinha 16 anos e estava terminando o ensino médio. Ela tinha um namorado chamado Matt, e tudo estava indo super bem pra ela. Ela começou a economizar dinheiro para comprar um carro, né? Coisa de estadunidense, 16 anos, já tá a fim de comprar um carro, já tá a fim de ter seu próprio emprego. E o que ela fez? Ela começou a trabalhar de babá, de vez em quando. Um dia, os tios dela perguntaram pra ela se ela não queria cuidar da casa deles, passar, assim, um fim de semana. Eu acho que era um fim de semana prolongado, assim, começando na sexta-feira até o domingo. Eles perguntaram se ela não queria cuidar da casa, ficar ali pra eles enquanto eles viajavam. Tinha 2 animais também pra cuidar, tinha alguns animais também pra ela cuidar, e eles pagariam ela pra fazer isso. E ela aceitou. Ela queria muito provar pra família que ela era responsável, que ela era de confiança. No dia 20 de setembro de 2006, era uma sexta-feira, e a mãe dela deixou na casa dos tios. Era uma casa grande, tinha 3 gatos e 2 cachorros pra ela cuidar, pra ela alimentar. E ela perguntou pra tia dela, antes da tia dela ir embora, se ela permitia que o namorado dela, o Matt, ficasse lá à noite com ela, né? A tia dela disse que tudo bem, assim, trazer 1 ou 2 amigos, não tinha problema, ela confiava na Cassie. Ela nunca ia... Ela nunca imaginaria, assim, que a Cassie faria nada de errado enquanto estivesse cuidando da casa. Ela sabia que a Cassie era responsável. Então ela permitiu. Naquela noite, eles ficaram sozinhos na casa, o Matt e a Cassie, e eles estavam vendo um filme juntos. Foi quando o Matt resolveu convidar 2 de seus colegas da escola, o Brian e o Tori, para passar um tempo lá também. Os 2 ficaram lá um tempinho e começaram a reclamar que estava tudo muito chato, que eles não queriam mais participar daquilo, que estava muito chato, que eles achavam que seria uma festa. Eles ficaram tipo, tá, então vão embora, sabe? Se você não quer ficar aqui, vão embora. E foi isso que eles decidiram ir ao cinema. O Brian e o Tori, então, saíram, foram embora, disseram que iam no cinema. A Cassie e o Matt ficaram na casa assistindo mais um filminho. Uns 15 minutos depois dos 2 amigos irem embora, a luz na casa acabou. Os 2 ficaram com muito medo, o Matt e a Cassie, mas eles não resolveram fazer nada. Eles resolveram esperar, ficar na sala, no sofá ali, e ok, ia dar tudo certo. Eles só resolveram esperar que provavelmente a luz voltaria logo. Depois de alguns minutos, algumas luzes se acenderam, mas nem todas se acenderam, o que já é estranho, mas eles não pensaram nada na hora. Eles não pensaram, nossa, será que tem alguém mexendo no disjuntor? Será que algum poste caiu? Mas se um poste caísse, não, será que acenderia só metade das luzes da casa? Eles não acharam estranho o fato de algumas luzes terem acendido e outras não. A Cassie ainda tava com medo, então o Matt tentou ligar pra mãe dele pra pedir pra ficar lá com ela, porque ela tava muito assustada, né? Ele disse que precisava cuidar dela, que ela tava com muito medo, que ela não queria ficar na casa sozinha. E a mãe dela disse que não, que ele não podia ficar lá com ela a noite toda, né? Já tava aqui, ó. Enquanto ele ligava pra mãe dele, ele percebeu que os cães da casa, né, tinha cães ali que eles estavam cuidando também, pareciam estar percebendo algo no porão da casa, sabe? Pareciam ter medo ou percebendo alguma coisa que estava dentro do porão da casa, mas eles não foram checar, eles acharam que era só o cachorro tentando chamar a atenção. A mãe dele foi buscá-lo às 11 da noite, a mãe do Matt, e se ofereceu para levar a Cassie para casa deles. Falou assim: se você não quer passar a noite aí, se você tá assustada, fecha tudo,
entendeu? Tranca tudo, deixa comida pros animais, vamos lá em casa, dorme lá em casa, e aí você volta amanhã de manhã e você volta a cuidar da casa, se você tá tão assustado assim. A gente vê se a luz voltou, a gente faz tudo certinho. Mas a Cassie não queria deixar a casa sozinha, deixar a casa vazia, porque os tios dela tinham confiado nela pra isso, né? Ela não queria ser essa pessoa, assim, confiaram em mim, estão me pagando pra cuidar da casa, e eu vou simplesmente ir embora porque eu tô com medo? Não. Então ela decidiu ficar, né? E o Matt foi embora. Alguns minutos depois, ela ainda estava esperando as luzes voltarem completamente. E aí tudo apagou de novo. Ficou tudo escuro de novo. Ela decidiu ficar na sala e esperar que voltasse. Ou cair no sono no sofá. Ela ficou tipo, sabe, se vai cair a luz de novo, eu não tenho nada que eu possa fazer. Tudo que eu posso fazer é esperar que volte. E se não voltar, eu caio no sono aqui no sofá. Então ela meio que trancou tudo e deixou seja o que Deus quiser, sabe? Infelizmente, então, 2 dias depois, quando os tios dela voltaram de viagem, encontraram a Cassie morta no chão da sala. Tinha uma poça de sangue e ela havia sido esfaqueada. Eles chamaram a polícia e a polícia determinou então que a Cassie tinha sido morta há pelo menos um dia. Nada na casa foi roubado, não havia nenhum sinal de entrada forçada e ela foi esfaqueada um total de 30 vezes. Como não tinha, né, sinal de entrada forçada nem roubo, o principal suspeito era alguém que ela conhecia. E como ela tinha dito pros tios que queria chamar o namorado pra passar a noite com ela sexta-feira, a primeira pessoa que eles falaram que podia ter sido foi o namorado. Então a polícia foi direto falar com o namorado dela. Ok, o Matt, ele não parecia demonstrar muita emoção nos primeiros interrogatórios, mas é porque ele era jovem, ele tava confuso. A gente falou isso no caso da Stephanie Crow também, onde você vai achar estranho o comportamento de um adolescente, porque um adolescente é um ser humano que tá meio zoneado já. E aí você coloca ele numa situação assim tão traumática, ele vai ficar ainda mais distante, muitas vezes. Então eles acharam estranho, mas eles compreenderam que era um adolescente. Ele contou pro pessoal tudo o que aconteceu naquela noite. A mãe dele, é claro, também tinha um álibi pra ele, que chegou lá, a Cassie estava bem, e a Cassie resolveu ficar na casa. Então, não tinha realmente como suspeitar mais dele. Ele contou que no sábado, no dia seguinte, ele saiu com o Tori, um desses amigos que foi até a casa com eles, e quando ele tava com o Tori, ele tentou ligar pra Cassie, mas a Cassie não atendeu, e ele achou que, tipo, ela tivesse brava com ele, porque ele deixou ela sozinha na noite anterior e tal. E foi isso, deixou, assim. Fazer o quê? Ele achou que veria ela na aula, né? Segunda-feira, talvez. Os policiais resolveram investigar esses dois amigos, então, que estiveram lá naquela noite e descobriram que eles gostavam de criar filmes de terror amadores e gostavam muito de crimes reais. Eles não eram como a gente aqui, eu e você, que estamos falando com respeito dessas pessoas. Nós nos interessamos pelos casos, nós achamos interessante e nós sabemos da gravidade, nós sabemos que isso são casos reais e que são assuntos que devem ser tratados com seriedade. Eles não, eles meio que eram... Eles eram um tipo de pessoa que vangloria os assassinos. Um tipo de pessoa que cria ídolos baseado em assassinos, assim. Realmente gostam muito de estudar os assassinos e de copiar os assassinos. Eles achavam tudo isso muito interessante e eles queriam ser como esses assassinos. O que não é legal. Não façam isso, não sejam essas pessoas. Os meninos se explicaram, eles disseram que na sexta-feira foram até a casa pensando que seria uma festa, descobriram que não e decidiram ir embora. Eles tinham os ingressos do cinema pra comprovar e era de um filme infantil, assim, da Disney, com o Shia LaBeouf, quando o Shia LaBeouf ainda era pequenininho, sabe? Era um desses filmes infantis de comédia bobos, assim. A polícia resolveu interrogar os três ao mesmo tempo, ver se a história dos três batiam. A história do Matt, eles sabiam que era a história real, né? Que a mãe dele era o álibi dele. O Brian e o Tori, eles sentiam que os dois estavam mentindo, então eles resolveram continuar interrogando os dois. Uma das perguntas que mais marcaram a polícia ali pra perceber que eles realmente estavam mentindo, com certeza, foi: que filme vocês viram naquela noite? Uma pergunta normal,
Eu fui no cinema quarta-feira passada, no meu aniversário. Eu saberia muito bem dizer pra vocês que eu vi It capítulo 2 e que eu gostei muito do filme. Teve muitos sustos e foi muito divertido. A resposta que eles deram foi um filme de terror, algo assim. Mas o ingresso, como eu mencionei, era o ingresso de um filme infantil, de comédia. O tipo de filme que eles já costumavam dizer que eles não gostavam. Então por que eles foram dizer pra polícia que viram um filme de terror ou algo assim? Pra buscar um pouco mais ali naquela história dos dois, ver se eles estavam mentindo um pouco mais, os policiais também decidiram falar com os funcionários do cinema. E uma das funcionárias do cinema frequentava a mesma escola que os meninos. E ela afirmou com certeza que eles não foram no cinema daquela noite, ela teria lembrado deles, eles já são clientes assíduos em noites de filmes de terror, e ela conhece eles da escola, e ela disse que com certeza eles não estavam lá na sexta-feira à noite. No dia 27 de setembro, então, 5 dias depois do corpo ser encontrado, o Brian foi chamado para mais uma entrevista. Ele senta na cadeira na frente dos policiais e começa a chorar. Ele contou para os oficiais tudo o que aconteceu naquela noite, de acordo com ele. Ele disse que ele e o Tory planejavam fazer uma pegadinha na casa da Cassie. Disseram que foram embora, destrancaram a porta do porão antes de sair e deram assim uns 10 minutinhos e entraram pela porta dos fundos ali do porão, onde eles se esconderam, desligaram disjuntores, ligaram, desligaram, assim, divertido, pra tentar fazer uma pegadinha. Mas a Cassie estava tão assustada que ela ficou no sofá. O que eles esperavam? Eles esperavam que a Cassie fosse até o porão, mas ela não foi, e eles começaram a ficar irritados. Eles pegaram várias coisas naquele dia, eles já meio que estavam preparados antes de chegar, antes mesmo assim de ver o filme com o casal, tudo que eles fizeram, eles já estavam preparados. Eles já tinham uma mochila com máscaras e facas e casacos pretos e coisas, esse tipo de coisa pra assustar a Cassie mesmo. Como a Cassie ignorou totalmente a situação, ela não queria ir até o porão, ela não queria checar o que estava acontecendo com a energia elétrica, o Brian disse que o Tory meio que se assustou. Meio que se irritou muito com a Cassie e resolveu ir assustar ela ele mesmo. Ele falou pro Brian ficar quieto, pro Brian não interrompê-lo, pegou uma das facas, foi até a sala e começou a esfaquear a Cassie. E o Brian meio que disse que ele não conseguia fazer nada pra impedir, ele meio que paralisou vendo aquilo, e que ficou com muito medo do amigo, e que depois disso ele meio que não conseguiu mais falar com esse colega, e que agora eles não conseguem mais comunicar direito. O que o policial também já percebeu, não é verdade, sabe? Porque não estavam de boa antes do interrogatório começar, então fica meio estranho. O Brian disse então que eles enterraram as provas num parque local, e a polícia encontrou. Onde o Brian disse que estavam enterradas, eles encontraram várias coisas. Máscaras, facas, um saco plástico e uma fita VHS. Pra quem não sabe o que é uma fita VHS, era como se fazia vídeos antigamente. Era em fitas e não em forma digital. É engraçado ter que explicar isso, mas tinha uma fita VHS. O Brian não mencionou essa fita VHS, talvez ele achasse que eles não enterraram essa fita VHS junto com o resto das coisas, não sei. Mas os meninos filmaram tudo. E eu vou colocar aqui pra vocês o vídeo, então, que eles fizeram. Eles planejaram matar a Cassie naquele dia, eles escolheram ela a dedo. O Brian, na filmagem, está animadíssimo e o Tory também. You restrict somebody from it, they're gonna want it more. We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stoddard. She's going to be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? Eles não filmaram, na verdade, o assassinato em si. Ninguém tava filmando na hora que eles mataram a Cassie mesmo. É óbvio que foi tudo muito planejado. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat. Dude, I just killed Cassie. Oh, that felt like fucking real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up. We gotta get our act straight. Okay. E não foi só uma pegadinha, e não foi o Tory que fez tudo. Muito pelo contrário, na verdade, o Brian estava manipulando a polícia, porque ele realmente foi o cérebro disso tudo. Eles foram presos e julgados.
A única coisa que a defesa conseguiu dizer, assim, pra tentar defender um pouquinho os dois meninos, né, é que eles estavam atuando no vídeo, que aquilo era mentira, que eles só estavam atuando, que eles assustaram ela, foram embora e resolveram se filmar dizendo eu matei ela. Foi muito legal, eu adorei, sabe? O DNA dos dois foi encontrado nas mãos da Cassie. Essa foi a prova final, pra dizer que, não, realmente, ela não só foi atacada, levou um susto, ela tentou lutar contra eles e tinha o DNA deles nas mãos dela. Então é claro que eles pegaram prisão perpétua. E é isso, pessoal. Muito obrigada, então, por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, se inscreve no meu canal. Eu tenho vídeo 5 vezes por semana. Toda quinta e sexta a gente tem um caso criminal, às vezes na quarta-feira também. Mas eu tô tentando variar um pouquinho. Eu também tô com um editor novo, então a qualidade dos vídeos deve estar bem melhor. Não a da imagem da câmera, porque eu continuo com a mesma câmera. Tá acabando o espaço. O que eu queria dizer? Muito obrigada, então, por assistir esse vídeo. Muito obrigada pelo seu like, pelo seu comentário. Muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. Eu tô com 121 inscritos no dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu já devo estar com pelo menos 10 a mais, já que esse vídeo vai só na próxima semana. Esse que eu tô gravando agora. Então, muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. É isso. Eu vejo vocês amanhã pro próximo vídeo. Tchau!